Queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor seja com todos. Nós estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo produzido com muito carinho, onde estaremos estudando mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Temos falado em todos os vídeos que a lição que nós estamos comentando hoje, a lição número 8 para 25 de fevereiro de 2018, que tem como título Uma Aliança Superior. Esta lição está contida nesse conjunto maior de lições que tratam nesse trimestre da supremacia de Cristo na carta aos Hebreus. E dentro desta carta, que nós não sabemos quem escreveu, o autor é anônimo, mas uma carta importantíssima, porque, como já dissemos, nós não sabemos quem escreveu, mas sabemos quem mandou escrever, que foi Deus. Não sabemos quem escreveu, mas sabemos quem inspirou o escritor a escrever, que é o Espírito Santo. E não sabemos quem a escreveu, mas sabemos quem reconheceu esta carta, que é a Igreja do Senhor Jesus, que tem a unção do Santo e que sabe todas as coisas mediante o Espírito Santo. Então, uma carta plenamente reconhecida pela Igreja como uma carta inspirada pelo Espírito Santo. E nesta carta nós estamos estudando a supremacia de Cristo. Já temos estudado sobre a excelência de Cristo nesta carta aos Hebreus, já temos estudado sobre a grandiosa salvação que é mostrada nessa carta aos Hebreus, já estudamos sobre a superioridade de Jesus em relação a Moisés, já estudamos sobre a superioridade de Jesus em relação a Josué e o meio de entrar no repouso de Deus, estudamos a superioridade de Cristo em relação a Arão e a ordem levítica, já estudamos sobre perseverança e fé em tempo de apostasia, estudamos sobre Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior, um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e hoje estaremos estudando sobre uma aliança superior, que é a nossa lição número 8. Queremos de antemão agradecer aos muitos irmãos que têm se inscrito no nosso canal, que têm compartilhado os vídeos e que têm colaborado para a divulgação da Palavra de Deus. O nosso agradecimento mais uma vez a toda a equipe organizadora que produz este vídeo, como o nosso irmão Saulo, o nosso diácono Divanilton, a irmã Milena, toda a equipe de filmagem da igreja que tem dado a sua colaboração muito valiosa para todos nós. Estamos muito felizes por vermos que a Palavra de Deus está sendo divulgada, sendo promulgada, e se espalhando pela face da terra. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe poderosamente. Nós estamos com esse vídeo no ar e já tratamos algumas lições anteriores, e este vídeo nós denominamos de Escola Bíblica Complementar. E a nossa proposta é, além do que já está produzido na lição, e repito, muito bem produzido, a nossa lição ela consta de um texto áureo, de uma verdade prática, de algumas leituras diárias que são muito importantes e, no caso desta lição, uma introdução, tópico número 1, tópico número 2 e o tópico número 3 e uma conclusão onde o nosso comentarista, ele com muita perícia, muita habilidade tem explanado esta lição. A nossa proposta é adicionar, enriquecer um pouco mais a lição, expandir o que nós já temos aqui, até porque o autor fica limitado ao espaço que tem para poder comentar. É um assunto que certamente tomaria toda a lição do trimestre, mas nós vamos aqui tentando colocar alguns textos bíblicos, algumas ilustrações, algumas experiências
E todas as nossas lições, elas serão comentadas em 10 tópicos. 10 tópicos, nós vamos cavar e encontrar aqui alguma coisa que também corrobore com o autor e que enriqueça, não é, o seu aprendizado. Muito bem, queridos, a nossa lição, uma aliança superior, tem como leitura bíblica Hebreus capítulo 8, versículos de 1 a 10, e é nesta carta que nós vamos estar estudando esta grandiosidade, essa superioridade da nova aliança. Então o texto de Hebreus capítulo 8, versículos de 1 a 10, nos diz assim: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque, se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. E último versículo, versículo 10, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. O nosso texto áureo, não é? É o mesmo último versículo, e a verdade prática nos diz: a nova aliança em tudo é superior à antiga, porque se fundamenta em promessas superiores. Então, queridos, primeiro nós entendemos o que é aliança, né? Nós associamos muito a aliança com essa peça, né, que é uma joia que nós colocamos no dedo, não é? Mas a verdadeira aliança não é isso aqui. Aqui é um símbolo, não é, que nós temos, que mostra o compromisso. Se está no dedo esquerdo, não é? Nós somos casados. Se está no dedo direito, noivos, não é? Mas por trás desta aliança, que nós chamamos de aliança, está um pacto, né? Está um acordo, está um concerto que você firmou com alguém. Então, a aliança é um pacto ou um concerto, não é? A antiga aliança, ela foi celebrada no Sinai, quando Deus tirou o seu povo do Egito, não é? E entraram no deserto, pararam ali no deserto do Sinai, e Moisés subiu ao monte, e lá no monte ele recebeu de Deus as determinações, os 10 mandamentos, não é? O conjunto de rituais, o modelo do tabernáculo e dos utensílios que seriam utilizados no tabernáculo, e a esse conjunto de leis, não é, que balizava o procedimento do povo no deserto e que deveria balizar o povo quando eles entrassem em Canaã. A este conjunto de normas e preceitos, não é, nós denominamos aliança. E
nós agora temos uma nova aliança que é realizada em Cristo, né? Uma aliança que não foi celebrada no Sinai, mas que foi celebrada no Calvário. Muito bem, a antiga aliança, ela expirou, não é? Mas a nova aliança, ela permanece para sempre. E aí, queridos, nós queremos, neste vídeo simples, nós queremos elencar aqui 10 características dessa nova aliança que é superior à antiga aliança. Há muita coisa que parece, porque nós, ao longo dessas lições, a gente vem comparando o ministério de Jesus, o ministério de Moisés, o ministério de Jesus, o ministério de Josué, e nós vamos passando por esses itens que são interessantes. Mas, primeiro, a aliança antiga, ela foi produzida em tábuas de pedra. A nova, ela foi escrita, e vamos colocar aqui, com ponteiro de ferro nas tábuas do coração. A antiga aliança é a aliança da pedra. A nova aliança é a aliança que é escrita nas tábuas do coração do homem. Por que a aliança da pedra? Porque Moisés subiu ao monte, não é? E Deus, naquelas tábuas de pedra, Deus escreveu os mandamentos com o seu dedo, não é? Pelo menos a Bíblia retrata assim, escritas com o dedo de Deus, não é? E ali estavam as normas, não é? Mas foi escrita em uma tábua, e esta tábua Moisés pega e vai ler para o povo, e o povo vai ouvir, não é? E assimilar aquilo que eles quiserem assimilar, ou aquilo que eles quiseram assimilar, porque muitos deles não assimilaram, e nós sabemos que a maioria pereceu no deserto, não é? Aliás, do povo que saiu do Egito para Canaã, somente Josué e Calebe eram daquela geração, não é? Que tristeza, irmãos, não é? Nem Moisés, o grande legislador que conduziu o povo, entrou, né? E os que entraram nasceram no deserto. Então, a antiga aliança era produzida nas tábuas de pedra, mas a nova aliança, ela foi escrita nas tábuas do nosso coração. E aí nós temos um primeiro ponto importante, né? A nova aliança não está firmada em aparências. A pedra você via, mas a nova, ela é escrita no coração, não é? O Espírito Santo não está agora sobre nós, não está abaixo de nós, não está do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo, à frente ou atrás de nós, mas ele está dentro de nós. O Espírito Santo mora dentro de nós. As leis da nova aliança, elas estão escritas nas tábuas do coração. Glória a Deus. A lei, ela agia de fora para dentro, mas na nova aliança, a palavra de Deus, né? Ela é trabalhada em nosso coração, e essa nova aliança já não é mais de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Mais que o ato, vale a motivação do coração. Então, queridos, né, o povo, o interior do povo, o interno do povo, ficava um pouco à parte, valia o que estava se vendo, né? Alguém chegava, né, vamos dizer, com um animal, por exemplo, para oferecer pelo seu pecado, e o que se observava era o ato. Ele trazia o animal, entregava para o sacerdote oferecia e dizia: perdoados estão os seus pecados. Mas como é que estava o interior do indivíduo? Ele estava realmente arrependido? Ele estava realmente com o coração contrito? Ele estava realmente com o coração verdadeiro? Ele estava disposto a realmente mudar? Ninguém via, né? Mas na nova aliança, não prevalece, o estatuto da pedra, mas o estatuto que está escrito dentro do nosso coração.
nós vamos ver alguns casos aqui interessantes, né, como quando Jesus viu aquelas pessoas ofertando lá no gasofilácio, na arca. E cada um ia e colocava uma oferta ali dentro da arca. E Jesus observou que uma mulher pobre foi lá e colocou 2 moedinhas. E quando Jesus observou, ele disse: esta mulher deu mais do que todos. E obviamente, irmãos, todos ignoraram, porque nós olhamos a aparência, aquilo que nós estamos vendo. Todos estavam voltados para o quantitativo financeiro que estava sendo jogado ali. Mas Jesus não olhou quantitativo, Jesus olhou qualitativo. E Jesus disse aos seus discípulos: esta viúva deu mais do que todos aqui, porque eles deram do que lhes sobejava, mas esta mulher deu todo o seu sustento. Ora, irmãos, se a mulher deu todo o seu sustento, ela ia viver de quê? A resposta é: ia viver da fé, não é? E o justo viverá da fé. Vemos também aqueles 2 homens que subiram para o templo para orar juntos, um publicano e um fariseu. O fariseu fazia uma oração muito bonita, não é? Veja que os 2 foram para o templo, os 2 foram orar, e o fariseu, ele dizia: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais homens pecadores, prostitutos, roubadores, e não sou nem como este publicano que está aqui do meu lado, mas eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo. E o publicano, a quem todos nós olhávamos e dizíamos: ali não tem nada, ali não sai nada, ali não merece nada, ele com a cabeça baixa batia no peito e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou um pobre pecador. E Jesus disse: este saiu justificado, mas o fariseu não saiu justificado. Porque, queridos, na nova aliança não são as tábuas externas de pedra que prevalecem, mas o que está escrito no meu coração e no seu coração, a operação do Espírito Santo dentro de nós. Então, uma aliança superior, porque é uma aliança produzida não mais em tábuas de pedra, mas escrita com ponteiro de ferro nas tábuas do coração. Em segundo lugar, uma aliança superior, porque é uma aliança firmada em maiores promessas. Qual era a promessa da primeira aliança? Era entrar em Canaã, e lá em Canaã eles terem o seu gado produzindo, terem a sua fazenda, a sua colheita produzindo com abundância, família reunida e, na cultura judaica, shalom, não é? Ter saúde, chuva temporã e serôdia no tempo certo, não é? A mulher fértil, os animais férteis, não é? Os filhos ao redor da mesa, e eles estando em Canaã, tomando posse da terra que manava leite e mel. Mas na nova aliança, não mais Canaã, agora é o céu. Na nova aliança, não mais uma terra a ser conquistada, mas um céu que já foi conquistado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não mais sob o império da lei, mas da graça. Não é? A nova aliança não opera mais no ministério da lei, porque ninguém conseguiu cumprir a lei, mas no ministério da graça, que nós vamos falar mais adiante. Não mais uma relação mediada, mas livre acesso, não é, ao Pai, e livre acesso para todos indistintamente. Na antiga aliança, não é, a promessa é: vá até o mediador, o sacerdote, e o sacerdote vai interceder a você, ou por você, para com o Pai. Mas na nova aliança, nós temos livre acesso para com o Pai. Então, meus queridos, repetindo, na nova aliança, que é uma aliança superior, nós não estamos indo mais para um território geográfico, mas nós estamos para um lugar onde não haverá limite de tempo e nem de espaço, que é o céu.
Não mais uma terra onde nós vamos lutar contra os inimigos, derrotar os inimigos, tomar o território dos inimigos. Não, nós vamos para um lugar que Jesus disse: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não mais uma aliança sob o império da lei, não é? Mas sob o império da graça. Não mais uma relação mediada com mediadores, mas de livre acesso ao Pai. Então, em segundo lugar, uma aliança firmada em maiores promessas. Em terceiro lugar, esta aliança é uma aliança nobre, é uma aliança superior, porque é uma aliança fundada, como diz o comentarista, em bases irrepreensíveis. Não é? A primeira aliança era perfeita em seu conteúdo, mas imperfeita em sua eficácia. Por isso que Paulo diz: a lei é boa, a lei é santa. Foi Deus que deu a lei. A lei, ela reflete a natureza santa de Deus, perfeita, a justiça inabalável de Deus. Mas no sentido de eficácia, no sentido de melhorar o estado do homem, ela foi ineficaz, porque nós não conseguimos cumprir a lei, não é? E ninguém será justificado pela lei. Então, ela era perfeita em seu conteúdo. Tudo que há na lei é bom, mas imperfeita em sua eficácia, no sentido de resultado para os seres humanos. Por isso que Jesus veio para morrer em nosso lugar, porque a lei a ninguém justificou. A primeira aliança opera de fora para dentro. A segunda opera de dentro para fora. A primeira aliança é mediada por homens falíveis. Quem eram os mediadores? Os sacerdotes. O sumo sacerdote. Mas eles eram homens falíveis. Tanto, irmãos, que havia, dentre os mandamentos, dentre os preceitos da lei, o sacrifício determinado para quando o sacerdote pecasse. Havia para o povão, havia o sacrifício para o indivíduo, havia o sacrifício para os príncipes e havia o sacrifício devido para o sacerdote. Então o sacerdote tinha que se purificar primeiro para depois oferecer sacrifício pelos homens. Então a primeira aliança, ela é mediada por homens falíveis, imperfeitos, mas a segunda aliança é mediada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que não cometeu pecado e em sua boca nunca se achou engano. A primeira aliança é tipo, a segunda é antítipo. A primeira aliança é sombra, a segunda é corpo real, é realidade. A primeira aliança é paliativo, a segunda é solução definitiva, e glória seja dada ao nome do Senhor. Então, em terceiro lugar, uma aliança superior, porque ela é fundada em bases irrepreensíveis. Em quarto lugar, uma aliança formalizada sem mediadores. Nós tocamos nesse assunto no anterior, mas aqui a gente firma melhor, não é? Sem mediadores. Então, Jesus, ele é a parte, e parte unilateral, né? Porque apesar de acordo, a aliança ser feita entre duas partes, mas Jesus é a parte principal, ele cumpre, ele decreta, né? Somente ele determina. Ele é a parte, ele é a garantia, porque ele jura pelo seu próprio nome, e ele é a suficiência. Então, esta aliança não precisa de mediadores. Até a nossa parte, coitados de nós, ela é dispensada. A gente obedece,
aqui pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas a Bíblia diz que Ele é fiel. E ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Deus não retrocede em sua aliança com o seu povo, né? O que Deus prometeu a Abraão, o pacto que Deus fez com Abraão, com Isaac e com Jacó, Deus sustentou e sustenta. Então, não é Deus que muda, não é Deus que volta atrás, somos nós que saímos do círculo da bênção de Deus. Números 23, 19, se eu não estou enganado, 19, 23, há uma referência que diz assim: Deus não é homem que minta, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria, falaria e não o confirmaria? Não, Deus é fiel. Então, esta aliança, em quarto lugar, ela é formalizada sem mediadores. Jesus é a parte, Ele é a garantia, Ele é a suficiência. Glória a Deus. Em quinto lugar, uma aliança construída sobre a graça. Graça. O que é graça, irmãos? Graça é um favor imerecido. Eu me lembro da história de um garoto que perguntou ao pai: pai, o que é graça? Aí o pai explicar para uma criança graça, disse: meu filho, depois papai explica. Pai, o que é misericórdia? Aí o pai: não, depois papai explica para você. Aí um dia o garoto cometeu lá uma peraltice, né, uma bagunça, e esperou que o pai ia colocar ele de castigo, né, ia dar ali umas lapadas dele, alguma coisa, e ele ficou todo receoso, o pai não falou nada. E o garoto ficou desconfiado o dia todo, e aí quando foi à tardezinha, o pai disse: vamos ali comigo. Ele disse: ai, vou apanhar, meu Deus, agora papai vai me pegar. E vamos ali comigo. Aí o pai levou ele numa sorveteria e disse: escolha aí um sorvete. E o menino desconfiado, né? Aí foi lá, escolheu, colocou lá uma bolinha naquela casquinha, disse: não, faça um sorvete bem feito aí. Aí ele pega uma tacinha daquela ali, ele pegou uma tacinha. E quantas bolas, papai? Coloque o tanto que você conseguir comer. Aí ele encheu de... Aí se soltou, né? E botou os granulados, botou calda, botou um monte de coisa, sentou perto do pai e foi tomando sorvete. Aí quando terminou, o pai disse assim: meu filho, papai hoje vai lhe ensinar o que é graça e o que é misericórdia. Ele disse: olha, meu filho, graça foi eu ter te dado esse sorvete maravilhoso sem você merecer. Foi um presente que eu lhe dei. Você não merecia. Você lembra o que aprontou? Lembro, papai. Pronto. Você não merecia esse sorvete, mas eu estou te dando aqui o sorvete. E misericórdia, meu filho, é que você merecia umas lapadas e você ficar de castigo. Mas papai não fez isso com você. O nome disso é misericórdia. Então, meu filho, graça é quando a gente recebe o que não merece. Misericórdia é quando a gente deixa de receber aquilo que a gente merece. Então, queridos, esta aliança, ela é construída sobre a graça. No Conheça Mais da lição de mestre, está dizendo assim, que a base das alianças é o amor divino, é um compromisso gracioso da parte de Deus, pelo qual Ele concede-nos favores imerecidos. Nós não merecíamos nem a primeira aliança e nem merecíamos a segunda. Mas Deus, que é gracioso, não é? Deus que nos dá aquilo que nós não merecemos, Ele também nos dá a nova aliança. Porque a nova aliança, irmãos, é a composição, não é, de uma primeira aliança que fracassou. Então ela sucede, ela substitui a antiga aliança, que nós não cumprimos, mas uma aliança que revelou
a natureza santa de Deus, que revelou a natureza perfeita de Deus, que revelou a justiça de Deus, mas que ao mesmo tempo revelou a nossa depravação moral, a nossa insuficiência, a nossa incompetência, a nossa fragilidade, a nossa debilidade e por aí vai. Deus santo e o homem pecador. E o que a antiga aliança mostra é que Deus é santíssimo e nós somos muito mais pecadores do que nós imaginávamos. Mas a nova aliança, ela é graciosa porque ela teve iniciativa em Deus. Não fomos nós que pedimos, não fomos nós que suplicamos, porque nós não viramos o rosto para Deus, nós viramos as costas para Deus. Romanos capítulo 3 vai dizer que todos estavam mergulhados no pecado, parafraseando, que não havia ninguém que fizesse o bem, todos estavam extraviados e não havia um só. Mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, queridos, Deus toma a iniciativa. Ninguém diz, Deus venha nos socorrer, Deus olhe para nós, até porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Deus toma a iniciativa, Ele se autoconcede, Ele se auto-revela, Ele se auto-doa a todos nós. Ela é graciosa porque foi concedida por Deus, não só teve iniciativa, mas foi dada como presente a nós. Também é graciosa porque foi imerecidamente doada, ou seja, doada quando nós não merecíamos, e projetada na eternidade, na presciência de Deus. Por isso que ela também é graciosa, porque antes do homem cair, Deus já tinha providenciado o Cordeiro antes da fundação do mundo. E ela é graciosa na medida em que ela está montada em fidelidade unilateral. Ainda que eu não seja fiel, Deus continua fiel. Glória a Deus. Então, esta aliança é construída sobre a graça. Em sexto lugar, uma aliança não mais alegórica, simbólica, tipológica, mas uma aliança, como nós dissemos, real. Hoje, meus irmãos, nós não precisamos mais de chofar, nós não precisamos de arca, nós não precisamos de menorá, nós não precisamos de vestes, de incenso, de altar, não é? Dá tristeza nós vermos alguns irmãos ainda tratando com essas coisas, como se nós estivéssemos voltando aos rudimentos da doutrina. Nós não precisamos, irmão, porque todo o tabernáculo, com seus utensílios, eles eram tipos de Cristo lá na frente, não é? Então nós não vamos mais usar cordeiro para sacrificar. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não vamos mais colocar na igreja candelabro. Para quê? Candelabro para iluminar o quê? Se Jesus disse que aquele que o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós não vamos mais armar uma mesa na igreja com os pães da proposição. Se Jesus disse que Ele é o pão da vida, Então, nós não precisamos mais dessas coisas. O que era símbolo no passado não nos interessa mais hoje, porque eram figuras que apontavam para Cristo. Mas vindo Cristo, nós acabamos com essas coisas. Aí Paulo vai dizer assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo ficou escandalizado com os Gálatas, ele disse, vocês caíram da graça? Porque existia alguém que estava dizendo, não, vocês têm que seguir a Jesus, mas têm que circuncidar. Para que circuncisão? A circuncisão agora é no coração. Para que tábuas da lei na igreja, se nós temos agora a lei escrita no nosso coração? Então, queridos, esta nova aliança ela é nobre, porque ela não trata mais de símbolos, mas ela trata do que é real. Em sétimo lugar,
A antiga aliança dizia: faça, não faça, para ser justificado. A nova aliança, ou na nova aliança, Jesus diz: eu faço e justifico a você. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor seja honrado e glorificado. Vou repetir. A antiga aliança dizia: faça, não faça, para ser justificado. O homem era justificado no cumprimento da lei. Mas na nova aliança, Jesus diz: eu faço e justifico a vocês. Então, meus amados, alguém diz até de forma simbólica também, diz que quando os nossos pecados são apresentados na presença do grande juiz de Deus Pai, e o Pai se levanta como juiz, aí Jesus se levanta e diz: protesto meritíssimo, porque nas minhas mãos estão as marcas dos cravos daquilo que eu fiz por ele, pela humanidade, pelos homens. Não é? É uma forma simbólica de descrever, já que justificação, não é? Ele é um termo jurídico, né? Nós estávamos condenados e Jesus vem, não é? Assume a nossa culpa, não é? Toma o nosso lugar e nós somos, e paga o preço da nossa dívida. E aí nós somos justificados para com Deus. Então Deus olha para você através de Jesus. Não é? Então quando Ele olha por Jesus, Ele nos vê justificado. Quando Ele olha para nós por Jesus, Ele nos vê perdoado. Quando Ele nos olha por Jesus, Deus é satisfeito. Né? Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Muito bem, Ele cumpre tudo. Ele é a propiciação. Quando Ele diz tudo está consumado, não é? Aí sim, nós estamos justificados. Paulo vai escrever aos Romanos e diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, fomos justificados pelo Senhor. Vamos andar, que as horas estão caminhando. A nova aliança, diferentemente da antiga, ela é acessível a todos. Os irmãos sabem que a antiga aliança dizia respeito a Israel, né, ao povo judeu, aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó na carne. Mas a nova aliança, ela amplia essa perspectiva, né? A nova aliança, ela atende ao propósito original de Deus. Porque quando Deus chama Abraão, Deus diz: Abraão, eu te abençoarei. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E, meus queridos, esta teologia não foi compreendida pelo povo de Israel. Não é? E Israel quis colocar Deus num cercadinho e dizer: aqui é o nosso Deus e nós não queremos, né? Quando Deus diz: vá Jonas pregar em Nínive, ele quer recuar, não é? Eles não queriam, eles não tinham essa proposta de levar a palavra, a revelação para outras nações, não. A proposta era ficar Deus confinado, não é? Dentro dos seus próprios interesses, da sua própria perspectiva. Veja, quando Jesus veio ao mundo, quem eram os outros povos, irmãos? Gentios, cães, imundos, não é? Mas Jesus vem para romper esta barreira, não é? E de ambos os povos fazer um único povo, um só rebanho. Então a nova aliança, ela é acessível a todos. No tópico 3 da nossa lição, subtópico 2 que eu quero ler aqui, nos diz assim: a antiga aliança é contrastada com a nova também quanto ao seu alcance. Na antiga aliança, nem todos conheciam ao Senhor, o que estava reservado somente ao sacerdote, ao escriba e àqueles que se especializavam em minúcias da lei. Todavia,
na nova aliança, o Senhor prometeu que todos me conhecerão. Hebreus capítulo 8, versículo 11. Na nova aliança, o conhecimento do Senhor está à disposição de todos os crentes e não apenas de uma classe privilegiada. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome de Jesus para sempre. Muito bem, vamos prosseguindo. Em nono lugar, a nova aliança é um concerto de misericórdia. Ou seja, não recebemos o que merecíamos. Misericórdia é não receber o que merece. Graça é receber o que não merece. Então, na nova aliança, este concerto é de misericórdia. Veja como está na nossa lição. A nova aliança é um concerto de misericórdia, graça e perdão. Certo autor destaca que o antigo sistema separava a religião da vida. O homem podia ser reto cerimonialmente e perverso no coração, ou reto no coração e incorreto cerimonialmente. Na nova aliança, em vez de uma recordação de pecados todos os anos, como na antiga aliança, Deus não mais se lembra dos pecados do seu povo. Bom, que nós colocaremos aqui como 10º ponto. Mas eu quero me concentrar nisso aqui. A nova aliança é um concerto de misericórdia, não é? Se nós não cumprimos a primeira aliança, irmãos, qual era o nosso destino? A condenação eterna. Porque se tinham 10 mandamentos, você cumprisse 9 e perdesse um, você perdia tudo, não é? Na nova aliança não é assim, não é? Obviamente, irmãos, que a graça de Deus, ela não é uma graça barata, uma graça irresponsável, uma graça onde porque Jesus pagou o preço por mim, porque Jesus me justificou, porque Jesus é gracioso, porque Jesus é misericordioso, eu vou andar de qualquer maneira. Não, nós crentes precisamos ter cuidado, né? Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Então, esta nova aliança, ela é um concerto de misericórdia. E em último lugar, para nós finalizarmos com muita pena esta lição de hoje, na antiga aliança, a ressurreição de pecados. Na nova, sepultamento definitivo. Por quê, queridos? Suponhamos que alguém tivesse uma fraqueza, aquela que você comete hoje, o mês que vem caiu de novo, no outro mês caiu de novo, 15 dias depois caiu de novo. Cada ato desse, você transgredia contra Deus, pegava um animal e oferecia em sacrifício pelos seus pecados. Havia uma coberta do pecado, né? E quando você levava o outro animal, lá vem outra, né? Outra lembrança, uma ressurreição de pecados. Mas na nova aliança, os nossos pecados são lançados, como nós costumamos dizer, né? Não é um texto bíblico que diz assim, mas nós lançamos, Deus os lança no mar do esquecimento. Eu quero aproveitar, não é que nós citamos muita coisa, mas quero ler aqui em Isaías capítulo 43, e você vai ver uma referência muito interessante. Isaías 43, versículo 25. Olhe como o Senhor nos diz aqui. 43, 25. Eu
eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Miqueias capítulo 7, versículos 18, vamos ver também uma outra referência muito interessante. Livro do profeta Miqueias, um dos profetas menores da Bíblia. Vamos ver. Miqueias capítulo 7. Se você tem uma Bíblia, você pode abrir aí para você acompanhar. Então, é um livro pequenininho, aqui dos profetas menores. Miqueias capítulo 7, 18 e 19. Diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Glória a Deus. Então, meus queridos, na antiga aliança havia como que ressurreição do pecado, mas na nova, um sepultamento definitivo. Como disse aqui o comentarista, na nova aliança, em vez de uma recordação de pecados todos os anos, como na antiga aliança, Deus não mais se lembra dos pecados do seu povo, conforme Hebreus capítulo 10 e o versículo 17. Assim, meus amados, que Deus nos abençoe, que esta palavra simples, porém objetiva, ela possa ficar gravada no seu coração, que possamos de alguma forma ter colaborado para o seu aprendizado, para a ministração da sua aula. Se você gostou desse vídeo, né, e ainda não está inscrito, se inscreva neste vídeo, dê aí o seu like no vídeo e divulgue para as outras pessoas. Glória a Deus, e você estará abençoando muitas vidas. Muito obrigado a você que tem fielmente assistido a esses vídeos na Escola Bíblica Complementar, um programa comprometido com a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Os nossos cultos também são transmitidos aqui no site da igreja, www.adpinheiro.com.br, aqui em Maceió, Alagoas. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração e receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira. Amém.